E no Elite Saúde de hoje, eu estou recebendo a doutora Andresa Medina, médica hematologista daqui da região de Blumenau. E a doutora Andresa, ela tem mais de 15 anos aí de formação, passou por diversos hospitais, inclusive bem renomados, até aqui o Einstein, como você trouxe, por exemplo. E aí eu queria que você trouxesse numa jornada cronológica, contando assim um pouquinho dessa tua vertente de aprofundamento dentro dos hospitais. Bom, eu sou paulistana, toda a minha formação foi no estado de São Paulo. Eu fiz faculdade de medicina no interior de São Paulo. Depois eu voltei para a capital para fazer a residência de clínica médica e posteriormente fui para o Hospital das Clínicas, para o HC da USP, para fazer a residência médica, a especialização em hematologia e hemoterapia. Lá a gente tem 2 anos de formação na especialidade. Depois disso, eu permaneci por mais um ano como preceptora dos residentes, que é uma função que a gente assume nesse ano de coordenar mesmo os residentes da hematologia, de ensinar o básico da hematologia e gerenciar realmente toda a residência médica, escala de plantão, todas as demandas dos residentes de hematologia. Assim como eu tive uma preceptora, que é minha amiga até hoje, eu fui preceptora desta turma que veio logo após a minha formação. Depois disso, eu fiquei trabalhando no Instituto Câncer do Estado de São Paulo, que é um centro totalmente voltado para o tratamento do câncer no estado de São Paulo, num hospital que a gente chama de ICESP, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a USP. E lá o nosso foco era leucemias agudas, o meu foco, né? Eu fazia parte dos ambulatórios de leucemias agudas, leucemias crônicas e trombose em pacientes oncológicos, que é uma vertente muito da hematologia, junto com a oncologia também de tumores sólidos. E, paralelamente, trabalhava em outros grandes hospitais de São Paulo, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, a própria Rede D'Or, trabalhava em uma das unidades. Tive uma carreira em São Paulo aí de 7 anos, após a formação médica, e depois me mudei para Blumenau em 2017. Por que da hematologia? Bom, na verdade, eu escolhi fazer hematologia quando eu estava na residência de clínica médica, que é o pré-requisito, né, para as especialidades clínicas, em que a gente viu um caso que estava no pronto-socorro e que tinha uma alteração de hemograma. E na hora a gente estava num estágio da hematologia, como residente de clínica médica, e aí o nosso preceptor, o nosso chefe de hematologia que estava com a gente, deu todas as explicações, a conduta, já foi lá, colheu o mielograma, a gente já subiu, corou aquela lâmina, olhou no microscópio, fechou o diagnóstico, descemos no pronto-socorro, ó, o paciente tem isso, o tratamento é esse. Dali 2 dias o paciente estava bem, assim, muito melhor. Eu falei, nossa, que especialidade legal! E aí foi que chamou a minha atenção, assim, na residência de clínica médica. Perfeito. Então foi exatamente por conta justamente da transformação do paciente. Porque realmente, depois que eu fui fazer um estudo mais aprofundado sobre o seu trabalho, doutor, eu vi que o sangue, ele é realmente muito importante. O hemograma completo, justamente como os médicos solicitam, é muito visto às vezes pela gente como muito comum, porque muitas pessoas não olham tanto para aquilo ali. Mas dentro da vertente da sua prévia apresentação, você me trouxe ali pontos que são muito particulares. E aí eu queria até que você trouxesse rapidamente ali quais são as vertentes que as pessoas mais chegam a te procurar em questão de consulta? Na verdade, sim, o hemograma ele é um exame muito importante. O hemograma ele é o exame laboratorial mais solicitado no mundo. Independente da especialidade que você for, seja ela clínica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria, independente da especialidade que você for, na maioria das vezes, quando há uma solicitação de exame laboratorial, de exame de sangue, o hemograma está ali no meio desse exame. E ele traz diversas informações, muitas informações e muitos detalhes sobre situações clínicas que muitas vezes não se tratam de doenças hematológicas, de doenças do sangue mesmo, mas que ali no hemograma a gente pode suspeitar, né, fazer uma suspeita clínica, uma hipótese diagnóstica de alguma doença que está acontecendo, seja ela do sangue ou não, e a gente iniciar essa investigação.
Então, o maior motivo de consulta em hematologia realmente são alterações em exames laboratoriais, principalmente no hemograma. E tem um ponto particular muito interessante que eu vi que você fala muito da questão do viés de estudo científico, que você é uma profissional que realmente gosta, está sempre em busca de estudo, faz parte de vários grupos de estudo. Isso faz uma total diferença até mesmo para o entendimento da particularidade de cada um dos seus pacientes. E aí eu queria que você trouxesse tua rotina em questão de estudos e de aprofundamento, para você estar ali trabalhando melhor de forma possível para descobrir o diagnóstico dos seus pacientes. Então, assim, quando a gente trabalha em uma grande universidade, o estudo é uma coisa muito frequente, né? Então, eu sou muito grata à minha formação, acho que eu tive uma formação com chefes incríveis, com um conteúdo acadêmico realmente muito robusto, né? Que me trouxe isso desde a faculdade, depois nas residências, né? Que me trouxe isso muito forte, assim, realmente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Por estar no Hospital das Clínicas, em São Paulo, eu também fazia parte da pesquisa clínica em hematologia, e isso vai trazendo experiência, né? Experiência científica e acadêmica pra gente. A medicina tem mudado muito. Tem evoluído cada dia mais, então novos exames, novas terapias, novos tratamentos disponíveis, melhores respostas, e então a gente tem que estar atualizado. Então, eu não vejo hoje como um médico não permanecer assim com a continuidade do estudo e da educação médica continuada. Então, hoje, a minha rotina de estudos, eu tenho ainda alguns horários, e eu sempre falo isso para os meus alunos da faculdade, que ainda hoje, quase 20 anos de formada, 15 anos de hematologia, ainda hoje eu tenho uma rotina de estudo regrada e bem puxada, quase que diária. Então, ao longo do meu dia, em algum momento, quase sempre eu estudo alguma coisa. Ou eu vou revisar uma coisa, ou eu vou ler um artigo novo que saiu. Então, ou eu vou revisar um prontuário e vou rever um tratamento, qual é a melhor opção para aquele caso. Então, realmente, a gente tem uma rotina de estudo quase que diária. Nossa, doutora, esse ponto que você traz assim sobre essa questão de estudo para você se tornou algo normal, mas infelizmente, como a gente vê aí, são tantas e tantas pessoas com diversos problemas e infelizmente, assim como qualquer outra profissão, tem muitos médicos que fizeram ali a formação, passaram por uma pós-graduação e não tem aquela dedicação aprofundada de fato em estar buscando cada vez mais, porque muitas das vezes, eu falo assim até mesmo por experiências próprias, familiares e de pessoas ao meu redor, que ficaram ali pelo meio do caminho, o limbo de profissionais que realmente faltavam a questão do conhecimento, como também de ter até mesmo parceiros ali para estar direcionando isso. E aí eu queria até também reforçar esse viés da questão do estudo, porque é muito diferente para uma pessoa que está com um problema de saúde, ela se conectar com um médico que está sempre em busca, até mesmo se aparecer algo para você que você ainda não ouviu falar, que eu acredito eu que não, né? Nem tem, né? Em questão de tanto tempo já como formada? Não, tem. Sempre tem? Tem doença que é rara, tem coisa que às vezes não fecha. A gente fala que tem doença que não lê o livro, né? E aí você tem... Eu acho que o que importa sempre é você ter uma base sólida, né? Uma base educacional na faculdade, nas suas residências de clínica médica, de hematologia e hemoterapia, para que você possa, pelo menos, fazer a hipótese diagnóstica ou saber como investigar. Ainda mais hoje, nessa época de inteligência artificial, né? Eu acho que, às vezes, o paciente vem com alguma informação para você e, obviamente, a gente não sabe tudo, os detalhes de algumas áreas que não são tão próximas. Mas acho que o nosso papel é pegar as informações e saber como caminhar naquela investigação. Acho que é mais ou menos isso. Você diria que você tem uma visão um pouco integrativa? Se pudesse dizer, ser esse termo? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não gosto dessa palavra, integrativa. Eu acho que hoje essa palavra acabou caindo... talvez numa interpretação errada, e eu entendo que todos os médicos são integrativos, porque todos os médicos deveriam integrar a situação clínica do paciente, né? O paciente não é uma mão, ele não é um pé, ele não é um nariz, né? Existem várias coisas envolvidas. Então, eu entendo que, principalmente, os profissionais clínicos
Todos são integrativos, né? E esse termo, na atualidade, ele ficou até um pouco pejorativo, né? Então, não, eu não sou uma médica integrativa, eu sou uma médica, uma médica clínica, né? Que gosta de estudar e investigar as doenças dos pacientes. Perfeito, doutor. Isso é bem interessante, porque eu vi muito essa dinâmica como integrativo ser algo superior, e você trouxe realmente algo que deveria existir de base de todo médico como profissão. E, doutora, como é para você na questão, além do paciente chegar para você com as queixas, esse viés do acolhimento em si, dessa jornada? Como que é o teu trabalho nesse viés, com esse olhar para o paciente? Eu acho que ao longo dos anos, eu também fui aprendendo que muito mais do que fazer o diagnóstico certo, do que prescrever o remédio certo, muitas vezes o que o paciente precisa naquele momento, claro que é do diagnóstico e do remédio, digamos assim, mas ele precisa também de suporte para que ele possa entender o que está acontecendo. São doenças raras, são doenças de difícil entendimento. É diferente se você tem, por exemplo, um câncer de mama, que você sente um nódulo na sua mama. Se você tem um câncer de intestino, que você, na colonoscopia, você vê que existe uma lesão ali. Nas doenças hematológicas e nas doenças oncohematológicas, muitas vezes você não consegue ver o que está acontecendo. É que a gente olha o hemograma e vê que o hemograma está alterado. Nós olhamos a medula óssea através do microscópio e a gente vê que aquela medula óssea não é normal. Mas o paciente não consegue ter essa percepção. Então, quando a gente explica, ensina, caminha junto, do tipo... Tem alguns pacientes que a única pergunta que ele faz no consultório é: o meu cabelo vai cair? E muitas vezes isso parece uma bobagem, né? Assim, tipo, vai cair, mas você precisa tratar. Só que assim, a dor dela daquele momento é essa, é o cabelo. E ela precisa ser acolhida, entende? A dor daquele paciente naquele momento precisa ser acolhido. As dúvidas daquele paciente precisam ser acolhidas, porque ele precisa entender. O protagonista daquela cena é ele, não sou eu, né? O protagonista é ele. E quanto mais seguro ele tiver para andar comigo, mais fácil é para mim. Entende? Entendo. Então é realmente um viés de olhar para aquela necessidade, porque muitas das vezes o profissional pode ficar olhando para a questão da especialidade dele e algo que pareça ali tranquilo para muitas pessoas é o que realmente o paciente ali precisa. E, doutora, eu queria entender um pouco da vertente pelos segmentos, como a questão da leucemia, a trombose, assim, se você pudesse citar quais são as queixas, assim, as questões dos diagnósticos, e até mesmo se todo o paciente que chega para você, ele já vem com um direcionamento do diagnóstico, ele vem ali passar por uma avaliação inicial com você, como que é esse processo? Não, muitos pacientes realmente vêm para investigação, né, com alterações nos exames de sangue. Algumas vezes as doenças são hematológicas mesmo, da medula óssea, do sangue, e outras vezes são outras doenças que alteraram o sangue. Então, a gente tem algumas especialidades que a gente tem bastante troca, por exemplo. Então, tem pacientes que chegam pela pneumologia, né? Tem pacientes que chegam pela ginecologia, porque tem sangramentos menstruais acima do normal, do esperado, sem nenhuma causa local ginecológica definida. Outros pacientes vêm com anemia e a gente vai investigar e a gente vai ver que, na verdade, o diagnóstico é um câncer de intestino, é uma doença oncológica, mas aí a gente investiga para tentar fechar o diagnóstico. E em outras situações, a doença realmente é uma doença hematológica, é uma doença lá da medula óssea. Então, às vezes é uma leucemia, às vezes é um mieloma múltiplo, né? Doenças próprias da hematologia mesmo. Então, de maneira geral, a hematologia investiga o quê, né? O que a hematologia trata? Então, a hematologia a gente divide em alguns grupos de doenças, digamos assim, as doenças benignas e as doenças malignas da hematologia. Dentro da hematologia benigna, digamos assim, que não é neoplásico, que não é câncer, digamos, a gente tem as anemias, que são doenças muito comuns e que têm várias causas que sempre devem ser investigadas.
A gente tem as doenças dos leucócitos, que são as células de defesa. Então, a gente tem várias doenças que acometem os leucócitos. A gente tem as doenças das plaquetas. Então, a gente pode ter plaqueta alta, a gente pode ter plaqueta baixa, e existem várias doenças que podem causar isso. Temos doenças da coagulação, então pacientes que têm um aumento do risco de sangramento, que são as coagulopatias, que a gente chama, pacientes que sangram, que têm hemorragia. E a gente, do outro lado, a gente tem as doenças trombóticas, pacientes que têm tem um fator no sangue, as chamadas trombofilias, que aumentam o risco de ter trombose, por exemplo. E fora deste cenário, na oncohematologia, né, nas neoplasias do sangue, nós temos as leucemias, que podem ser agudas ou crônicas, o mieloma múltiplo, que é uma doença que a gente investiga de maneira geral, que tem um acometimento de vários órgãos e sistemas, e às vezes o paciente vem encaminhado de outro colega. Os linfomas, então nós temos vários tipos de linfomas. E as doenças crônicas do sangue, que é quando a gente tem um excesso de produção, por exemplo, a policitemia vera, em que o paciente tem uma tendência a ter o sangue grosso, por exemplo. A trombostemia essencial, em que o paciente tem um excesso na produção de plaquetas. Então, basicamente, são essas doenças que a gente trata. Nossa, doutora, é muita coisa. Realmente eu falo, porque depois, antes de ter esse entendimento, eu analisava ali, é uma questão quando a pessoa já chega com um problema grave no sangue. Mas são vários outros sintomas que chegam ali antes. E, doutora, de todos os pontos aqui que você trouxe, eu acho que ficou bem claro. E eu fiquei com uma única dúvida aqui. Qual que é a diferença da leucemia aguda para crônica? Assim, o que é leucemia? Leucemia é uma doença que acomete o sangue, a medula óssea. As leucemias agudas, elas são doenças que acontecem lá dentro da medula óssea. Ela acomete células jovens, células bem imaturas, lá dentro da medula óssea. São doenças que, se não tratadas, elas progridem rapidamente. As doenças crônicas, né, que a gente tem as leucemias crônicas, que é a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica, elas são outras doenças. Essas doenças têm um pico de idade, de acometimento em pacientes mais velhos, e elas são doenças, como o próprio nome diz, mais crônicas. Elas têm um tempo maior de evolução, a gente, dependendo da doença, a gente não precisa tratar imediatamente, como é o caso da LLC, da leucemia linfocítica crônica. Às vezes a gente tem o diagnóstico, mas a gente não precisa tratar naquele momento. A gente vai acompanhando esse paciente. Em algum momento, talvez a gente precise tratar. Talvez o paciente tenha um infarto antes, mas talvez a gente nunca precise tratar essa doença, entende? E a leucemia mieloide crônica é uma outra doença lá da medula óssea, é uma doença muito icônica, digamos assim, entre os hematologistas, né? Na oncologia, de maneira geral, porque a leucemia mieloide crônica, ela foi uma doença em que lá atrás, no passado, a gente descobriu qual era a mutação que o paciente tinha, o que essa mutação causava lá na célula da medula óssea, e foi desenvolvida a primeira droga-alvo em oncologia, né? Para combater essa mutação nas leucemias mieloides crônicas. Então, a primeira droga-alvo que a gente teve em tratamentos oncológicos é uma droga hematológica, né? Que é o imatinib. Que interessante. Nossa, doutora Andresa, um ponto que eu queria entender um pouco mais sobre os seus pacientes no quesito de trombose, as pessoas que estão com trombose. Se você puder, assim, detalhar um pouco mais como é que é o processo de acessibilidade de quem está com trombose até o hematologista. Então, assim, trombose. O que é trombose? Trombose é um entupimento, digamos assim. Então, existe um coágulo que entope ou as suas veias ou as suas artérias, obstruindo o fluxo, né? Essas tromboses, elas podem acontecer em qualquer parte do seu organismo. O local mais comum é nas pernas, nos membros inferiores. Mas a gente tem trombose na barriga, nas veias da barriga, que são as tromboses abdominais. Nós temos as tromboses de membros superiores. Nós temos as tromboses oculares,
né? As tromboses venosas cerebrais, então nós temos um quadro clínico que pode ser bem diverso. E muitas vezes esses pacientes eles estão espalhados nas especialidades também. Então, quando o paciente tem uma trombose venosa cerebral, muitas vezes ele está com um neurologista, com um neurocirurgião. Às vezes uma trombose na perna, esse paciente está com vascular. Uma embolia pulmonar, né? O tromboembolismo pulmonar ou TEP, esse paciente muitas vezes está com pneumo. Mas a hematologia, ela faz uma interface com essas especialidades e com os pacientes que têm esse quadro clínico, porque muitas vezes a gente precisa investigar o motivo da trombose. Por que que ela aconteceu? Porque não é normal a gente ter um coágulo dentro de uma veia, né? Então, existem alguns fatores de risco para que isso aconteça. O hematologista tem muito papel de investigar qual foi o fator de risco que aconteceu ali. E, às vezes, esse fator de risco é uma doença hematológica. É uma tendência no sangue, que pode ser genética ou adquirida, que são as chamadas trombofilias. E a gente, né, nós hematologistas é que investigamos essas alterações e ajudamos os colegas de outras especialidades a entender a causa da trombose e programar a terapia anticoagulante desse paciente, o tempo de terapia, o melhor anticoagulante, o acompanhamento deste anticoagulante, né? Às vezes a gente acha que, toma um anticoagulante e tá tudo bem, mas a gente sabe que remédios que afinam o sangue, eles podem interagir com alimentação, com outros medicamentos que a gente toma para outras doenças e acabar levando a um sangramento, ou não ser a dose adequada e acabar tendo uma segunda trombose. Então, o hematologista tem esse papel de interface com diversas especialidades para investigar e acompanhar esses pacientes que já tiveram uma trombose em algum momento da vida. Doutora, você conseguiria contar um caso de algum paciente na questão da trombose? Como foi a jornada desse paciente com você? Sim, a gente tem vários casos de paciente com trombose, né? É uma patologia que eu recebo com bastante frequência, que eu gosto de estudar. Então, como eu disse anteriormente também, eu fazia parte de um ambulatório de trombose em pacientes oncológicos lá no Instituto do Câncer, lá em São Paulo. A gente tinha mais de 500 pacientes no serviço na época. Por exemplo, vamos pensar uma história de algum paciente. Eu tenho uma paciente recente, que é uma mulher de uns 50 e poucos anos, sem nenhuma doença, assim, clara, nenhuma doença grave, uma pressão alta leve, que toma um medicamento só, que começou com uma dor abdominal, uma dor na barriga, uma dor estranha, tomava remédio para dor e tomava um remedinho para melhorar a cólica e tal. E aí, quando ela foi investigar, ela tinha uma trombose dentro da barriga, uma trombose nas veias da barriga, e começou a tomar anticoagulante, tomava o seu anticoagulante, estava acompanhando, né, com outra especialidade, com essa dor na barriga. E em um momento ela veio para investigar trombofilia comigo, para investigar se ela tinha alguma doença do sangue que tivesse aumentado o risco dela de ter esta trombose na barriga. E, na verdade, quando a gente foi ver, a paciente tinha uma outra doença. Ela tinha uma doença oncohematológica. Ela tinha uma doença que ela fica com o sangue grosso, digamos assim, que é uma doença chamada policitemia vera. E por isso que ela teve a trombose abdominal. Então, de uma trombose, a trombose na barriga foi a primeira manifestação de uma doença lá da medula óssea. Veja bem. Então, é por isso que eu falo, quando a gente tem trombose em sítio atípico, que a gente chama, trombose abdominal, trombose ocular, trombose de sistema nervoso central, né, no cérebro, trombose venosa cerebral, ou trombose de repetição, várias tromboses, já teve uma trombose numa perna, depois teve trombose em outra perna, ou depois teve uma segunda trombose na mesma perna. A gente sempre tem que levantar uma bandeirinha de alerta, uma bandeirinha vermelha, que talvez a gente tenha alguma tendência no sangue que aumente o nosso risco de trombose. Nossa, incrível.
incrível, doutora. Doutora, uma coisa que eu vejo aqui, até mesmo disso, tem que ser feito mais e mais podcasts com você. Cada coisa é uma profundidade absurda. Porque a gente olha ali o viés do sangue, acredita que o hematologista, se a gente escuta de primeiro, eu estou falando da visão de um leigo, assim, que nunca chegou a ter a necessidade de pesquisar profundamente. A gente tem um viés de olhar ali o sangue, identificou, direciona para alguma vertente, mas não tem noção de como é tão aprofundado o processo de tratamento. É como se fosse ali um estudo científico absurdo. Eu falo que eu tô, assim, realmente impressionada. E, doutora, dentro dessa vertente, além do viés da trombose, como que é esse foco do caso pro oncológico? O teu trabalho no segmento ali oncológico, o perfil de paciente que te busca na questão do oncológico, até mesmo você pode trazer como esse caso da trombose, um caso de uma paciente, que eu sempre digo que é a melhor prática ali para que as pessoas consigam compreender bem o viés do paciente. Então, assim, a gente tem várias doenças oncohematológicas e muitas vezes essas doenças elas chegam até a gente encaminhadas de algum especialista. Então, por exemplo, né, quais são as nossas principais doenças oncohematológicas? As leucemias agudas e crônicas, o mieloma múltiplo, os linfomas. E essas doenças mais crônicas, como a polistemia vera, em que o sangue do paciente fica mais grosso, ou a trombostemia essencial, em que o paciente tem muita plaqueta, tem uma plaquetose extrema, e que a gente tem, que é a plaqueta acima do normal, então tá lá o valor de referência, a plaqueta tá acima do valor de referência. Então, essas são as doenças que a gente mais trata. Então, às vezes o paciente faz um exame de sangue no postinho ou para outra especialidade e vem lá com uma plaqueta de 800 mil, por exemplo. Acontece, o valor de referência é 450. Então, ele tem uma plaqueta aumentada. Neste momento, ele vem encaminhado para que a gente investigue a causa dessa plaqueta aumentada e pode se tratar de uma doença oncohematológica. O que me chamou a atenção são 2 casos que eu atendi essa semana. Um deles é um paciente meu bem querido, que já acompanha comigo desde maio. É um paciente idoso que veio com um quadro já de mieloma múltiplo, ele já tinha diagnóstico, ele veio por uma segunda opinião e acabou ficando. É um paciente que ele tem acesso a tratamentos, ele tem médico, ele faz o acompanhamento de saúde dele, né, com a cardiologia, com a endocrinologia, com a urologia, bem direitinho, assim, a cada 6 meses. E ele veio agora com um quadro bem típico e bem clássico de mieloma múltiplo. Então, ele tinha anemia, ele tinha insuficiência renal, que são os principais sintomas, né, de mieloma múltiplo, tinha dores ósseas, e chegou já com um quadro clássico de mieloma múltiplo. Mas quando a gente foi olhar para trás, né, já que ele tinha todos os exames, então ele chegou agora em maio de 25, com um diagnóstico de mieloma múltiplo, com bastante anemia, né, bem sintomático da doença, dor nos ossos, fraqueza por conta da anemia, tal. Só que quando a gente foi olhar para trás, ele tinha anemia, ele estava evoluindo dessa anemia desde novembro de 2023. Então, em 2023, é o primeiro hemograma que ele tem com uma anemia leve, com uma anemia discreta, que passou despercebida. Quando ele vai dali 6 meses de novo ao médico, ele está um pouquinho pior da anemia. Ele ainda tem uma anemia leve? Sim, ele ainda tem uma anemia leve, mas ele já estava pior do que ele estava lá 6 meses antes. Aí quando ele vai no final do ano, no final de 2024, aí ele está bem pior da anemia. Aí que ele vai ser encaminhado para investigar e até que acontece toda a investigação, ele fechou o diagnóstico em maio de 2025. Nossa. De uma alteração que já estava presente ali. Então, isso é muito frequente. Eu sempre falo para os pacientes, exame alterado, mesmo que leve, a gente tem que investigar, porque às vezes é o começo de uma doença que a gente faz diagnóstico precoce. E essa semana também, segunda-feira, eu atendi um paciente jovem de outra cidade, que é um paciente que não tem plano de saúde, mas que faz também os seus exames bem direitinho nessas clínicas populares. E ele veio com uma leucemia crônica.
ele tem uma LLC, que a gente chama, uma leucemia linfocítica crônica. Chegou já com um hemograma bem típico, bem clássico de LLC. A hora que eu bati o olho, eu falei, não, isso aqui é LLC, vamos confirmar, tal. E falei, quando você voltar no seu retorno, você me traz todos os seus hemogramas. Né? E também, esse paciente tinha um hemograma de janeiro de 2024, já com alteração lá nos linfócitos, que estavam um pouquinho alterados, que passou despercebido. Quando ele foi em agosto de 2024, esses linfócitos estavam um pouquinho mais altos, que não chamou atenção. Quando ele vai em março de 25, o leucócito está bem mais alto, o linfócito bem mais alto, mas o resto dos exames estavam normais, não tinha anemia, a plaqueta estava normal, mas se você for olhar ali as células de defesa, ele já estava alterado. E aí ele chega agora em franca atividade de doença com necessidade de tratamento. Então é bem frequente essas alterações. Por isso que se tem alguma alteração no exame, no hemograma, a gente tem que investigar, porque às vezes não significa que a gente vai tratar, que a gente vai tomar remédio naquele momento, mas a gente vai fazer diagnóstico e vai fazer, o que eu acho bem importante, um planejamento terapêutico, um planejamento de acompanhamento desse paciente. Então, tem paciente que vai vir a cada 3 meses olhar o hemograma, tem paciente que vai vir a cada 2, tem paciente que vai vir a cada 6, entende? Mas é um paciente que está ali na nossa mão, que a gente sabe que tem uma alteração, que tem, às vezes, um diagnóstico que não precisa tratar, talvez, naquele momento, mas que precisa ser acompanhado, para ele não chegar em franca atividade de doença. No caso, para não deixar progredir, um processo de controle. E, doutora, então, esse viés da pessoa fazer os exames e ficar guardando em casa e tudo isso aí é algo que precisa... Porque eu achava que isso era nada a ver, não fazia sentido, era lorota. Tem que, então, guardar os exames, a pessoa que vai fazendo, conforme o tempo vai passando, para aí depois levar para você, para ter essa dinâmica de acompanhamento? Assim, existem algumas doenças hematológicas que a gente consegue avaliar, né, o histórico e tal. Então, nós hematologistas, a gente sempre gosta de ver os hemogramas antigos. De maneira geral, eu sempre falo para os meus pacientes guardarem um exame por ano. Se ele faz muito exame de diversos médicos, do endócrino, do cardio, enfim, eu falo, escolhe um para guardar. Mas guarda um por ano para que a gente tenha possibilidade de comparação, se necessário. Doutora, é muita coisa aprofundada, é uma coisa que eu falo, as pessoas elas precisam de informação como essa para que elas consigam ter esse entendimento, porque muitas das vezes a pessoa, como você falou, né, tá com sangramento em excesso, passa pelo médico ginecologista, às vezes ele passa um remédio e ali a pessoa fica por aquilo ali mesmo, solta. Às vezes a pessoa vai em um outro profissional, às vezes aquela análise de exame não é bem aprofundada, ou o profissional não tem um conhecimento ali aprofundado, ele solta o paciente. Então, esses detalhes, como você traz aqui, tanto o viés de estudo, como esse olhar aprofundado, é muito importante as pessoas, independente se tiverem com alguma questão aí focada no quesito de sangramento, alteração no sangue, mesmo que o médico que ali avaliou antes não encaminhe, a pessoa tem que procurar um hematologista. É isso que eu verifico de acordo com o que você trouxe. E, doutora, eu queria até que você trouxesse, inclusive, como é que é a questão dos pacientes quando estão ali na sua frente a respeito de... que eu acredito que deva chegar muita gente até você, que já passou na mão de muitos outros profissionais até você, né? Como é que é esse viés aí das pessoas que chegam assim e que não tinham noção que precisavam do teu trabalho? Eu acho que a hematologia, ela é uma especialidade que ela ainda não é tão difundida para o público de maneira geral. Né? Então, a hematologia, ela tem aparecido mais, digamos assim, nos últimos anos. Realmente, muita gente não sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente investiga. E eu acho que essa também é uma das nossas funções, que é trazer informação para a população de possíveis alterações no sangue que podem ser doenças hematológicas que não têm diagnóstico. Então, eu acho que um pouco da nossa função é essa também, trazer informação para que o paciente chegue. E se eu trago, doutor, até pelo viés de 15 anos estar dentro da área da saúde, conversar com médicos e tudo quanto é tipo de assunto e nunca chegou na hematologia?
Nunca chegou. Tanto que por mais que eu pesquisei algumas coisas e você trouxe essa vertente até mesmo dos outros segmentos que é conectada, acaba aqui com tudo, né? Porque qualquer profissional que a pessoa possa procurar, ela pode ter alguma das queixas que podem levar até em questão para a hematologia. Sim, muitas vezes os sintomas das doenças hematológicas, eles são muito confunde com tudo. Então, assim, às vezes o paciente tem uma fadiga, uma fraqueza, um cansaço. Às vezes o paciente tem um quadro hemorrágico, digamos assim, né? Um sangramento menstrual muito abundante, ou um sangramento pós-cirúrgico muito abundante, mas que realmente ele não consegue fazer esse link. Meu Deus, será que o que eu sangrei foi normal? Será que o normal é esse mesmo? E pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então, realmente, a gente tem trazido mais informação em relação às doenças hematológicas, porque nem sempre os sintomas são óbvios. Então, assim, é óbvio quando o paciente, por exemplo, tem um linfonodo, uma íngua aumentada no pescoço, que ele dá um Google ou um chat GPT agora, íngua aumentada, linfonodo no pescoço, e vai aparecer a hipótese de linfoma. Então, nessa situação, os pacientes vêm, e às vezes não é linfoma, pode ser outra doença, né? Mas a gente investiga e tal. Então, essa conexão é muito mais simples. Mas quando os sintomas são muito frustros e muito confusos, eles se confundem com as outras doenças que o paciente tem, com a idade, né? A gente tem muita doença que acomete pacientes idosos, que têm outras comorbidades e tomam um monte de outros remédios e acaba ficando meio naquele bolo, naquele saco de não, isso é da idade, não, isso é porque o seu coração está descompensado, o seu pulmão está descompensado, né? E às vezes não, às vezes é uma doença hematológica abrindo mesmo. Nossa. E doutora, e quando a pessoa tá ali com você, que é descoberto ali o diagnóstico, vamos supor até mesmo de uma leucemia, que o tratamento dela ali vai ser com você como uma profissional. Você não vai precisar ali, de certa forma, não que não vai encaminhar para alguém, porque pode ter profissionais em conjunto, né, no tratamento. Mas como é que é ali naquela hora, quando a pessoa recebe o diagnóstico? Que assim, eu acho que entra um processo da pessoa, não sei se ela passa por um viés de negação, ou de como que fica o emocional dela, como que você lida com esse momento. Se você puder trazer um pouco disso, porque eu vejo que muita gente, às vezes, foge dos profissionais com medo de receber um diagnóstico, às vezes, sabe? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que é a tua experiência com os pacientes durante toda essa quantidade de tempo que você já tem de jornada. Olha, eu acho que receber um diagnóstico, independente de qual ele seja, não é fácil, né? Em nenhuma situação. Porque, assim, a leucemia é uma doença meio estigmatizada, né? Que todo mundo pensa que não tem tratamento, não tem cura, que o paciente vai morrer. Eu acho que vem todo esse medo, mas eu acho que isso acontece com todas as doenças, com outras doenças oncológicas, com algumas doenças benignas também, doenças reumatológicas. Então, eu acho, como eu vejo isso hoje, eu vejo que a gente precisa entender como é que é o perfil daquele paciente naquele momento, qual informação ele quer receber e, de verdade, existem muitas maneiras da gente comunicar notícias, né? Então, a gente precisa entender como é que é o padrão do paciente, sempre falar a verdade, sempre mostrar todos os dados, né? Mas às vezes a gente não consegue conversar tudo em uma consulta. A gente precisa de várias consultas para que a gente possa comunicar o diagnóstico, as possibilidades de tratamento, como é que a gente vai fazer daqui para frente, como é que é. E às vezes o paciente precisa de algum tempo para ele ir entendendo isso. Lá no consultório, por prática, nós temos vários materiais visuais de apoio, né? O que eu acho que ajuda o paciente para ele compreender o que está alterado, como é que é a medula, o que ele vai esperar. Eu acho que isso ajuda. A gente sempre envia para os pacientes alguns materiais para eles lerem com calma, não naquele momento ali da consulta, aquele momento que eles estão com muito receio, muito medo. Então a gente encaminha depois para eles entenderem um pouco melhor. Falo para trazer as dúvidas na próxima consulta, né, de acompanhamento, e eu acho que isso vai trazendo um pouco de conforto para eles. E mais uma vez, quando a gente entende
a nossa doença, seja ela qual for, benigna ou maligna, a gente consegue participar mais do tratamento. Então, é melhor para todo mundo. Perfeito. E, doutora, os pacientes, quando eles vão te procurar, eles já chegam com familiares em conjunto, chegam sozinhos? Como que é quando a pessoa passa para o processo de receber o diagnóstico ali no dia? Isso depende, né? Tem pessoas que preferem vir sozinhas na consulta, tem pessoas que preferem vir com um familiar, tem pessoas que vêm com todos os familiares e senta todo mundo conversa e tá tudo bem. Eu acho que isso é uma decisão do paciente e é o paciente que define quem pode ter acesso à informação dele, né? E quem vai participar e estar ao lado dele. Acho que a minha função é só respeitar. No teu processo de acompanhamento, doutora, também tem um processo de instrução ali para os familiares, quando ele traz ali os familiares, ou é 100% ali com ele e os familiares estão ali presentes como um apoio? Não, os familiares participam das consultas, né? Quando o paciente quer, quando o paciente autoriza. E a gente orienta bastante, porque dependendo da doença hematológica, a gente também precisa cuidar dos familiares. A gente precisa cuidar do ponto de vista psíquico dos familiares. A gente precisa, em algumas situações, vacinar os familiares para que o paciente não fique doente. Entende? Então, os familiares fazem parte. Nossa, que interessante. Doutora, então, hoje eu falo que agora, a partir de agora, até se olhar para hematologia, tá totalmente diferente do que tudo que eu imaginei. E, doutora, dentro desses pontos dos pacientes que você atende hoje, quem são a grande maioria que te procura hoje? A grande maioria dos pacientes, né, porque é a doença mais prevalente, são os pacientes com anemia. Sem dúvida nenhuma, anemia é uma alteração no hemograma, muito prevalente, muito frequente, e ela pode ter várias causas. Então, acredito que a doença que eu mais atenda hoje é a anemia. E aí, o que precisa ficar claro, o que a gente precisa entender, é que nem toda anemia é falta de ferro. Então, não basta eu tomar ferro, comer verdura, comer beterraba, tomar suco verde que vai melhorar da anemia. Existem anemias que têm outras causas muito além de falta de vitamina, de falta de ferro. E é esse o papel do hematologista, investigar a causa da anemia para que a gente possa propor o tratamento correto. Quais seriam, doutora, esses tipos de anemia que agora eu fiquei? Então, a gente tem várias causas de anemia. Uma das causas de anemia são as anemias que a gente chama carenciais. Então, quando falta alguma vitamina, pode ser ferro, pode ser vitamina B12, pode ser ácido fólico, pode ser cobre, é raríssimo, mas pode existir. Essas são as anemias carenciais. Além disso, a gente tem um grupo de doenças chamada anemias hemolíticas, que é o quê? É quando a célula do sangue, a hemácia, ela morre antes da hora, antes do momento que era para ela morrer. Consequentemente, o paciente acaba evoluindo para anemia. Dentro das anemias hemolíticas, nós temos anemias que são hereditárias, né? Então, nós temos as talassemias, nós temos as anemias falciformes, não é prevalente aqui na região de Santa Catarina, mas é uma doença prevalente no Brasil, a anemia falciforme. Nós temos as esferocitoses, as deficiências enzimáticas que levam à anemia, então a gente tem uma gama de doenças. Além disso, nós temos as anemias de doenças crônicas, que a gente chama. Então, às vezes a gente tem uma outra doença que está aparecendo ali como uma anemia. Por exemplo, insuficiência renal. Pacientes que têm algum grau de falência nos rins, que fazem ou não hemodiálise, podem apresentar anemia. Entende? Pacientes com doenças reumatológicas, com doenças autoimunes. Muitas vezes as doenças autoimunes ou o tratamento das doenças autoimunes pode levar à anemia. E entre outras causas, as causas hematológicas mesmo, as causas oncohematológicas. O mieloma múltiplo é extremamente frequente, né, como apresentação com anemia. 45% dos pacientes com mieloma múltiplo se apresentam com anemia ao diagnóstico. As próprias leucemias,
né? Podem se apresentar como anemia no hemograma. E uma doença muito específica, assim, de pacientes idosos, né? Mais idosos, e que é muito de estudo do hematologista, digamos assim, que são as mielodisplasias ou síndromes mielodisplásicas, que são alterações da medula óssea, geralmente relacionadas ao envelhecimento, que podem se manifestar com anemia no hemograma. Então, assim, quando tem anemia no hemograma, não adianta dar ferro, tem que investigar a causa. Entende? Você colocou em xeque-mate, porque eu já tive várias vezes só me tá com ferro e eu volto, e tá com ferro e eu volto. Agora eu fiquei curiosa, depois tem que investigar. E mesmo quando tá com falta de ferro, não basta dar ferro. É por que está com falta de ferro? Não absorve? Menstrua demais? Tem tumor de intestino que tá sangrando? Tem tumor no estômago que tá sangrando? Entende? Então, mesmo quando a causa é uma falta de vitamina, ferro, por exemplo, que é uma coisa muito comum, a gente sabe que 1/4 da população mundial, ou seja, 2 bilhões de pessoas, tem deficiência de ferro. Pois é. Então, 1/4 da população mundial tem deficiência de ferro, e essa deficiência de ferro a gente precisa entender por quê. Porque ninguém tem deficiência de ferro à toa. A gente precisa investigar. Então, quando a gente vê um hemograma, faz os exames, tem anemia, tem falta de ferro. Tá, mas por que eu tenho falta de ferro? Será que eu tô sangrando e não tô vendo? Acontece. Eu acho que eu devo fazer um diagnóstico de neoplasia de intestino por semana, basicamente. Sem brincadeira. Doutor, eu jurava que a falta de ferro era o final e não que tinha uma coisa por trás dela. Não. Na verdade, sempre que a gente tem uma anemia por deficiência de ferro, por falta de ferro, uma anemia ferropriva, que a gente chama, a gente tem que investigar a causa. A doença não é anemia ferropriva. Aquele é o sinal que alguma doença está se manifestando. E eu preciso entender que doença que é essa. Vou sair daqui tendo que marcar o exame. Agora eu tô assim impressionada. Doutora, então por isso que é importante esse viés da especialidade, da profundidade do profissional, de olhar, de querer ir a fundo, porque na grande maioria, pelo menos na minha cabeça até mesmo, com tantos profissionais da área da saúde, com tanto estudar, a B12 era o final da questão, o ferro era o final, a vitamina C era o final, não tinha algo por trás, não, se eu repor isso aqui, resolveu. Era isso que ficava ali claro na minha cabeça. Impressionante. Impressionante. Doutora, e sobre um ponto que você trouxe aqui desse viés das doenças que eu também já ia te perguntar, como que é hoje para pessoa que tá com essa questão de fraqueza, esse cansaço, porque eu falo assim, sobre a questão dos resultados dos exames. Muitas das vezes, tanto a mim quanto familiares, pessoas próximas, eu vejo isso. A gente vai no médico, não, tá tudo normal aqui. E aí tem várias sensações, aquele sono intenso, irritabilidade, tontura, muitas das vezes ali aquela fraqueza, faz uma atividade física, já tá dando apagão. Me conta um pouco o que é sobre essa sua visão quando o paciente chega ali que falou assim, o fulano de tal, o médico disse que estão tudo iguais ali, estão tudo certinho, tá nos parâmetros. Como é que é a tua visão para esse ponto? Assim, eu acho que a gente tem mudado algumas avaliações, né, dos pacientes, mas os valores de referência dos exames, eles foram padronizados por laboratórios e existem diversos estudos e diversos critérios em relação ao fechamento de diagnósticos. Então, assim, não existe isso. Mas eu gosto de exame tal acima de tanto. Eu gosto de exame tal acima de tanto. Não. A gente faz medicina baseada em evidência, né? Então, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. A gente precisa entender que, às vezes, não é um exame, mas que aquele cansaço talvez seja uma falta de sono. Seja um sono inadequado, seja um excesso de trabalho. Enfim, os exames laboratoriais, eles servem para auxiliar uma queixa, um exame físico. Os pacientes precisam ser examinados, a gente não pode esquecer. Não é só o sangue ali também. Não é só o exame de sangue. Então, a gente precisa conversar, precisa examinar, precisa entender e avaliar os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, eles são complementares.
Eles não definem sozinhos nenhuma conduta. Porque, doutora, eu vejo muito hoje, principalmente com essa era do Instagram, muita gente falando, os exames são olhados por uma métrica ali que está errada. Tem que ser acima de tanto e acima de tanto. E aquilo cria uma confusão na cabeça da pessoa. Tanto que eu salvei, inclusive, um vídeo que está falando a respeito sobre exames de sangue com as pontuações lá em cima. Porque eu falei, não, no próximo que eu fizer, eu vou olhar ali. Olha só a minha inocência, a minha cabeça, sem ter essa compreensão que tem que ser uma lateralidade mais aprofundada para você poder direcionar ali em questão do paciente. Doutor, então, quais são as coisas ali que a pessoa tem que se atentar? Você falou um pouco aqui, mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais, que ela precisa se atentar de praxe ali, como, os exames saíram normais e ela realmente tem que buscar um outro profissional para ir aprofundar o que está errado, né? Se ela continua sentindo coisas. Na verdade, eu acho, mais uma vez, os exames eles são complementares. Então, eu acho que se a pessoa não se sentiu ouvida, não foi examinada e se a sua queixa não foi valorizada, talvez ela tenha que procurar outro profissional, né? Não só baseado nos resultados de exame. Porque se existe uma queixa, a gente precisa entender qual é a queixa, né? Perfeito. Doutora, e quanto a essa questão de acompanhamento hoje, de onde são os seus pacientes? Além daqui da região de Blumenau, vem pessoas da região de entorno, como que é a procura por você? Sim, hoje, na verdade, a gente tem pacientes de Blumenau e de toda a região. Nós também temos alguns pacientes que a gente atende através de telemedicina, então eu acho que o online realmente ele veio para ficar. Ele facilita em muitas situações, então eu também tenho paciente de outros estados, até de outro país, alguns pacientes brasileiros que moram fora do país. A tecnologia ela veio para ajudar. Dá muito bem para atender um paciente em hematologia por telemedicina, sem nenhuma avaliação prejudicada, né? Muitas vezes a gente precisa conversar e ver exames laboratoriais, então a telemedicina ajuda bastante, sim. E a gente tem paciente de todos os lugares. Isso é legal, né, doutora? Porque às vezes a pessoa fica com aquele pensamento de, não, às vezes tem que ser só ali pessoalmente, mas às vezes tem um profissional que vai entender a sua questão e essa pessoa não tá perto de você. E aí, no caso, no quesito exame, né, no caso você deve recomendar ali pra pessoa direitinho tudo que ela precisa fazer para te apresentar depois. E, doutora, um ponto bem interessante que quando eu visitei o seu consultório, eu achei muito legal aquelas amostrinhas, acho que era da medula óssea que você tinha tirado, era sangue, alguma coisa que tava numas plaquetinhas assim. O que era exatamente aquilo ali? Que eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, é que muitas vezes a gente precisa colher um exame mais invasivo, chamado mielograma, para a gente entender como está a medula óssea do paciente. Então, a medula óssea do paciente, ela é a fábrica do sangue. O que eu vejo no sangue, naquele exame que eu colho no braço, no tubinho, foi produzido lá dentro da medula óssea. Então, às vezes, eu preciso acessar a medula óssea, olhar a fábrica para entender como é que está a produção, né? Então, esse exame ele chama mielograma. E esse exame, na verdade, nós hematologistas coletamos e a gente encaminha para um laboratório para fazer análise e todas as análises relacionadas a essa coleta. Exames moleculares, exames genéticos, dependendo da hipótese da doença que a gente está pensando. Mas, como eu gosto muito de microscópio, eu sempre fico com uma amostra deste exame dos pacientes e eu olho também para entender direitinho, porque às vezes uma pessoa descreve e está na descrição do laboratório, é outro hematologista que vê, mas eu gosto de ver a lâmina dos meus pacientes. Então, eu tenho essas lâminas, às vezes, de sangue periférico, de pontinha de dedo, ou de medula óssea, para eu dar uma olhadinha também. Nossa, inclusive, hoje de manhã, eu estava no consultório exatamente fazendo isso, revisando as lâminas dos meus pacientes. Tá vendo, gente? Que interessante. Os exames vão para ser avaliados e a doutora tá ali em conjunto fazendo o processo da avaliação também. Doutora, dentro desse ponto que você trouxe do viés do microscópio, tem aquela outra máquina que estava lá de canto, que você falou que ela é, inclusive, bem rara. Conta um pouco dessa máquina rara que você possui, ela que tem aqui nessa região, se não me engano, você falou duas, uma coisa assim. Quando a gente montou o consultório, a Clínica Souá, que eu tenho uma sócia, que é a doutora Lidiane Nietzsche, que é geriatra,
Então, uma das coisas que a gente gosta de fazer realmente é resolver o problema, assim, tentar resolver o problema do paciente com comodidade, né? Porque muitos pacientes são idosos, têm dificuldade de locomoção. Não é tão fácil, você vai no consultório, no outro dia você vai coletar exame, no outro dia você vai fazer outra coisa. Então, em algumas situações, ou quando o paciente vem numa consulta com um hemograma meio antigo, com uma alteração e o exame já é, sei lá, de 2 meses atrás, aí você pede o exame, aí o paciente coleta, daí ele volta. Então eu comprei uma máquina de hemograma de pequeno porte, né? Para a gente fazer um hemograma ali na hora do paciente para confirmar ou para pesquisar algumas coisas. Às vezes o paciente vem até com um exame que não tá tão ruim, mas quando você olha, examina, parece que ele está, por exemplo, mais anêmico do que aquele exame que ele trouxe. E aí, às vezes, a gente repete o exame, o resultado sai ali na hora, em 4 minutinhos, e dá um direcionamento para a gente de como proceder. Por exemplo, veio muito anêmico, vou encaminhar para o pronto-socorro para transfundir. Ou, por exemplo, faz o hemograma ali na hora, a imunidade está super baixa, o paciente tem químio agendada. Não vamos fazer a químio, vamos prorrogar para a próxima semana porque a imunidade veio muito baixa. Então, é um hemograma que a gente chama de point of care, é um exame, é um teste rápido para nos direcionar em algumas condutas de consultório. Nossa, doutora, como eu falei, né? Eu falo que sou Maria Clínica, eu vou em muitos e muitos locais. Nunca tinha visto essa máquina. Realmente é um grande diferencial para a questão dos exames de sangue em si. Doutora, agora vamos trazer uma vertente, que é a vertente que eu falo assim, que costuma ser a vertente mais favorita. Porque eu digo que a gente, quando vai procurar um profissional, principalmente da área da saúde para cuidar da gente, nunca é somente pela questão da especialidade, mas também por pontos de conexão. Uma coisa que eu vi que a doutora tem muito essa vertente nerd de estudo, de ser crânio, de gostar muito de ir a fundo, de pesquisar e de ter realmente aquele apreço pelo trabalho que ela executa. E aí, doutora, eu vou fazer uma pergunta para você, que você trouxe ali um pouquinho dos seus detalhes de saúde, mas eu quero que você fale. Como é que é a tua visão hoje com a tua saúde? Como é que é a rotina da doutora em quesito da saúde dela? Assim, ao longo dos anos, a gente sabe diversos fatores de riscos. Nós temos que entender qual é a nossa história familiar, quais são os nossos fatores de risco e fazer a programação dos nossos cuidados de saúde. Então, sinceramente, eu sou bem Caxias com isso. Eu sou 40 a mais, tá? 40 a mais? Sim, eu já tenho mais que 40 anos. Então, eu já tenho uma rotina de cuidados de saúde, né? Com algumas especialidades de acordo com a minha idade. E tenho os meus fatores de riscos, enfim. Mas, assim, eu faço atividade física quase todos os dias, mas pelo menos 5 vezes por semana. Eu tento ter uma alimentação equilibrada. Consumo pouquíssima bebida alcoólica. Que mais? Mantenho todos os meus exames de saúde em dia e tento manejar o estresse da maneira que dá e tento ter uma rotina de sono adequada também, pensando realmente em envelhecimento com saúde, em longevidade, essas coisas. Eu sempre acerto? Não. Tem semana que não dorme o quanto precisava, né? Tem semana que não consegue fazer todo o exercício que estava programado. Que eu acho que essa é a dificuldade da vida moderna, né? Acho que é a dificuldade de todo mundo. Mas na medida do possível, eu faço sim todos os meus cuidados e rotina de saúde para um planejamento de envelhecimento saudável. Perfeito. Doutora, me surpreende com esse 40 a mais. Eu tava dando ali na casa dos 35, 36, 40 a mais. Doutora, agora voltando assim para uma vertente mais aprofundada da tua saúde, o que é que você faz assim que é de bem particular e seja bem diferente, que é uma coisa que você implementa ali no teu dia a dia, que é bem crucial para a tua saúde, se você pudesse dizer? Por exemplo, cuidado com a pele, que eu tava falando, a doutora tem uma pele assim maravilhosa. E agora que ela falou 40 a mais, é que eu vou querer saber que é o dermato. O que é de cuidados assim que você tem? Porque eu olho assim, eu falo, gente, parece que eu não tenho nenhuma invenção, nenhuma moda. Gente, ter saúde é isso.
é a gente gerenciar os nossos riscos, fazer os nossos exames de rotina e diminuir fatores de riscos que a gente tem. Então, não tem nenhuma invenção, não tem nenhuma moda, não tem nada fora do padrão. É o básico bem feito, sabe? Assim, o básico bem feito é isso. Nossa, porque agora quanto mais a gente vai olhar nesse viés no Instagram, uma solução inovadora para tudo, e você trazendo essa vertente mostrando do básico bem feito, realmente faz toda uma questão de diferença. E doutora, além do jaleco, além da versão médica, além dos seus cuidados com a saúde, conta um pouquinho pra gente, você é mãe, como é que é os teus momentos ali off, além da versão médica? Assim, a minha versão médica, ela é muito presente, né? Todas as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sou apaixonada pela minha profissão, pela minha especialidade. Eu realmente estudo muito, dou aula na faculdade de medicina, dou aula para outros médicos, né? Então, eu também dou aula sobre alguns medicamentos, sobre algumas terapias aí por Santa Catarina, ou às vezes em outras cidades, em outros estados. Mas além da medicina, sim, eu sou mãe, que é mais um ponto de equilíbrio que a gente tem que ter, né? Além dos cuidados da saúde, do estudo, do consultório, do sono. Eu sou mãe da Catarina, ela tem 7 anos e, na verdade, toda a minha rotina tenta se adaptar à rotina dela, né? Porque, além de tudo, eu quero estar presente no dia a dia dela, na rotina dela, e eu tento acompanhar o máximo que eu posso da rotina e do crescimento dela. E um dos motivos de cuidar tanto da saúde, tanto assim, né? Eu acho que é normal, mas de cuidar da minha saúde, de tentar gerenciar o meu envelhecimento, é porque eu quero ainda viver muitos anos perto da minha família. Isso é legal, doutora. E fico realmente feliz, porque eu jurei que você ia falar assim, eu tenho uma invenção X, Y, Z, cuido da saúde dessa forma, porque sempre tem aqueles macetes ou truques e muitas coisas aí voltadas à tecnologia que muitas pessoas estão utilizando. E fico feliz com esse viés da naturalidade, do cuidado, do básico bem feito. Que, doutora, independente até mesmo sobre o problema de saúde que o paciente tenha, esse básico bem feito, como é que você traz isso para eles no quesito de impactar na melhoria de qualquer tratamento? Por muitos anos em medicina, a gente falou sobre doença, né? E hoje em dia a gente tem falado muito em saúde. Então a gente sabe que tem diversos fatores de risco que prejudicam ou alteram a nossa saúde. Por exemplo, a obesidade, alimentos ultraprocessados, sedentarismo. Então, esses são aspectos que, independente da doença que o paciente apresenta, seja ela benigna, maligna, eles devem sempre ser abordados em consulta, né? A gente precisa entender como é a rotina daquele paciente e tentar incentivar, na medida do possível, e colocando uma sementinha cada dia, para que ele também tenha esse olhar e queira se cuidar. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que eu indico alguns livros, tem algum sobre saúde, sobre exercício. Tem alguns pacientes que a gente tenta ajustar uma dieta nada muito radical, entendeu? Vamos trocar isso por isso. Na próxima consulta, a gente conversa sobre sedentarismo. Na próxima consulta, a gente conversa sobre bebida alcoólica. Enfim, eu acho que o papel do médico, assim, principalmente do médico clínico, que tem pacientes crônicos, pacientes que sempre vêm na consulta, que acompanham alguma patologia, a gente realmente tem que gerenciar isso nos pacientes. Doutora, o que você diria hoje para a questão da própria hematologia? O que você acha que vai vir aí do futuro da hematologia? Bom, eu sou muito entusiasta. Então, a hematologia tem muita novidade para chegar. Como eu disse, a primeira droga alvo em oncologia foi uma droga hematológica. Nós também, assim, né, os hematologistas, cientistas, também foram os pioneiros, por exemplo, nas terapias celulares. O que são terapias celulares? É aquela terapia nova que passou no Fantástico, que a gente chama de CAR-T-cell. Não sei se você ouviu falar, mas quando você pega uma célula do paciente, modifica ela geneticamente no laboratório,
com uma informação, devolve aquelas células para o paciente e faz aquelas células combaterem o tumor. São as terapias celulares, as CAR-Ts, que a gente chama, que são terapias utilizadas na hematologia. Então, eu tenho plena certeza que a hematologia é um campo de ciência absolutamente fértil. Cada vez mais nós temos cada vez mais remédios, novas tecnologias, novos mecanismos de ação, menos tóxicos também para os pacientes e com melhores resultados. Então, em relação à hematologia, sim, eu realmente sou uma entusiasta. Eu sempre falo para os alunos de hematologia na Faculdade de Medicina aqui da FURB, eu sempre falo para eles que se eles quiserem ser cientistas, para eles serem hematologistas, porque tem vários prêmios Nobel hematológicos. Então, brincadeiras à parte, eu acho que é uma área de atuação extremamente promissora e cada vez com melhores resultados para os pacientes. Perfeito. Doutora, o que você tem hoje a dizer no quesito da sua visão hoje para a medicina de modo geral? Se você pudesse, assim, dizer em contexto justamente dessas questões que tem muito de conflito, de diagnóstico, de profundidade, ou de olhar ali para o paciente, o que você acha que precisa melhorar, assim, na medicina de forma geral, para que as pessoas tenham esse olhar mais, supostamente, que é o suposto que precisaria ter integrativo, mas que não é de fato integrativo, que você acha que já é a base para o profissional? Olha, eu acho que o ensino médico tem passado por alguns desafios, né, de maneira geral. Então, o aumento do número de escolas médicas, não acompanhado pelo aumento do número de vagas de residência. O tipo de ensino também, a gente sabe que a geração que está sendo ensinada agora é uma geração diferente da minha. Eu aprendi de um jeito, eles aprendem de outro agora. E nós, como professores, a gente também tem que se atualizar e tentar entrar no mundo deles para conseguir ensinar uma medicina de mais qualidade, né? Mais uma vez, eu sempre repito para eles e converso bastante com eles sobre isso. Eu acho que sim, a gente tem que fazer o que a gente ama e a gente tem que fazer tudo o que a gente faz bem feito, né? Porque se você não fizer bem feito, você pode prejudicar o amor de alguém, né? Então, do mesmo jeito que você não gostaria de ser tratado por um profissional que não tem conhecimento técnico suficiente, você ou seu familiar, eu acho que a gente sempre tem que se dedicar ao cuidado, como a gente gostaria que as pessoas se dedicassem com a gente. Eu acho que isso é imprescindível no cuidado. Nossa, muito bom. Doutora, dentro desse viés seu como médica, como uma entusiasta, com a questão do estudo, com a questão dos teus pacientes em si, o que você gostaria de deixar hoje, inclusive, para uma pessoa que esteja passando por algum desses desafios que chega no teu consultório, que ainda, no caso, está naquele limbo, que é justamente estar sendo assistida por algum profissional, mas não se sente assistida ali de forma completamente, ou ela está passando por alguns processos ali com alguns profissionais, mas ela não sente que ainda tiveram ali de fato o entendimento para ela. O que você diria para essa pessoa hoje, que pode estar passando por alguma das queixas que você trata ali no seu consultório? O que eu sempre digo para os pacientes é para eles serem protagonistas, né, da sua doença. Então, hoje em dia a gente tem muitos canais de informação, existem muitos canais seguros de informação, e a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, até para a gente poder conversar, questionar, para a gente poder realmente tomar as melhores decisões junto, né, o paciente e o médico. Então, eu acho que os pacientes, eles têm direito à informação, né? E eles têm que perguntar, e não só receber a informação como se fosse uma ordem, digamos assim. Exato. E eu acredito que até mesmo pro viés de um diagnóstico, quando a pessoa ela recebe, o fato dela fazer as pesquisas, dela buscar em mais locais, vai dar até a segurança para ela captar ali, ter um profissional que vai conseguir entender, no qual que ela não chega ali como uma refém. Porque muitas das vezes a pessoa chega e vai passando de médico em médico, muitas das vezes ela se frustra, mas se você for perguntar se ela chegou a pesquisar alguma coisa,
Na grande maioria, não. Então, um fato muito legal que você trouxe é que, basicamente, os pacientes, a grande maioria que te procura, são pessoas ali que vieram com conhecimento, que buscaram através de sites, através de vídeos no YouTube, através até mesmo do ChatGPT como um auxiliar. E, doutora, dentro desse ponto da medicina e também com o teu viés como pessoa, o que você gostaria e que você espera ver assim no mundo futuramente de forma ampla da medicina, se você pudesse dizer? Olha, eu gostaria de acesso. Eu acho que a palavra certa é essa, porque em algumas situações os pacientes ainda têm muita dificuldade de acesso. Acesso a exames diagnósticos e acesso às melhores terapias. Doutora, e claro, tudo é um valor muito elevado, principalmente para o médico se capacitar, para a questão de pós-graduações e formações como um todo, e é pelo menos a minha visão, não sei como está sendo isso em questão de estudo científico. Para pessoas, é claro, que estão num nível de poder aquisitivo que podem arcar com excelentes tratamentos, elas estão tendo grandes melhorias, podendo ter profissionais, por exemplo, como você e como diversos outros que são tão bons como você. E como que é hoje essa questão que está em quesito de pesquisa, se eu pudesse dizer dessa forma, para as pessoas assim que não têm essa possibilidade? Está sendo feito algo do tipo? Assim, o Brasil cresceu muito na pesquisa clínica. Então, hoje, nós temos muito mais centros de pesquisa clínica. E esses centros de pesquisa, eles trazem medicamentos mais novos, mais potentes, que muitas vezes os pacientes, principalmente no contexto de paciente do SUS, digamos assim, esses pacientes não teriam acesso porque são drogas não padronizadas. Então, a pesquisa clínica no Brasil, ela vem crescendo de forma exponencial, e eu vejo isso com ótimos olhos, não é nem com bons olhos, com ótimos olhos, porque ela traz acesso aos pacientes. E, gente, a gente trazendo esse viés justamente de mais profissionais, a doutora tem esse olhar de ver as outras vertentes do paciente em si, tem um ponto, como ela trouxe aqui, da Clínica SOA. E eu queria que você falasse um pouquinho da clínica, doutora, até mesmo para que as pessoas conheçam. A Clínica SOA, ela foi um projeto idealizado por mim e pela minha sócia, a doutora Lidiane Nietzsche, que é geriatra e médica paliativista. E a gente desenhou esse projeto do jeitinho que a gente queria. Então, hoje eu posso dizer que a gente é muito feliz e muito realizada com o projeto que a gente desenhou e que vem caminhando, porque a gente acredita que aquele espaço é um espaço gostoso para a gente trabalhar, para os pacientes serem recebidos, para que eles se sintam à vontade. E o nosso objetivo principal realmente é cuidar das pessoas. Então, inclusive, a nossa logo, né? Ela tem um significado de que o ser humano está no centro, e a gente sempre tenta trabalhar baseada nesse princípio. Doutora, e onde fica a Clínica SOA para que as pessoas saibam onde encontrar? A Clínica SOA fica no edifício Stein Office, na rua 7 de setembro, no 6º andar. Doutora, tem mais algum ponto que você acredita que seria assim bem pertinente de você trazer? Que você acha assim que faltou eu te perguntar aqui sobre a questão do teu trabalho, alguma informação para trazer para o seu paciente? Não, acho que não. Acho que a gente falou bastante, né, sobre várias doenças. A hematologia, como eu disse, é uma especialidade que não é tão conhecida, né, pelo público geral, pelo público leigo. Eu acho que a informação principal é que diversas alterações no hemograma podem indicar doenças hematológicas que vão aparecer ou não. Essas alterações, elas não são específicas, mas elas merecem ser investigadas e acompanhadas. E se por um acaso, né, você tiver algum diagnóstico de alguma doença hematológica, principalmente no contexto das doenças oncohematológicas, né, das neoplasias do sangue, o meu conselho é acalme-se na medida do possível. A gente tem ótimas terapias disponíveis, a gente tem muito tratamento pela frente, e tenha um médico de confiança para você acompanhar e passar por esse período da maneira mais positiva possível. Acho que é isso. Perfeito, gente. Foi um prazer realmente atender aqui no meu podcast a doutora Andresa. Inclusive, eu vou ter que trazer ela mais vezes, porque
Hoje eu falo para vocês que eu também fiquei bem impactada com esse viés da hematologia, que são muitas vertentes aprofundadas. Fico muito feliz de entrevistar profissionais diferenciados, profissionais que estudam bastante, profissionais que realmente têm aquele apreço por olhar o paciente de fato e chegar a fundo e conseguir tanto acompanhamento emocional, direcionar o paciente ali bem, como também se ele está em algum momento ali que até o ponto onde ele vai, ele consegue direcionar para uma pessoa que vai ajudar. Doutora Andresa, foi um prazer receber você aqui e vou querer te entrevistar mais vezes, tá bem? Pode dar um tchauzinho pro pessoal? Obrigada pelo convite, eu adorei. E eu venho, pode me convidar que eu venho, quem sabe com novidades. Perfeito, gente. Tchau, tchau!